Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu voltei para continuar a oração que eu comecei ontem e não pude dar seguimento. Vou dar seguimento agora. Boa tarde a todos. Jacó e seus filhos no Egito. É sobre isso que eu vou falar hoje. No Egito, José, pela sua virtude, granjeou a estima e o afeto do seu amo. Mas depois, caluniado pela mulher de Potifar, foi lançado no cárcere. Ali esteve 2 anos, até que, por haver interpretado 2 sonhos do faraó e profetizado que depois de 7 anos de abundância se seguiriam 7 anos de carestia, foi tirado do cárcere e nomeado vice-rei do Egito. No tempo de abundância, José determinou que se fizesse grandes provisões, de modo que, quando a fome começou a desolar a terra, o Egito transbordava de víveres. De todas as partes, vinha gente buscar trigo ali. Jacó viu-se forçado também a enviar para lá seus filhos, os quais não reconheceram a José, mas, reconhecido por eles, que se deu a conhecer, encarregou-os de levar para o Egito seu pai com toda a sua família. Jacó é aquele irmão de José que vendeu ele como escravo. Vocês lembram lá atrás que eu falei? Se não lembrarem, depois eu passo de novo. Jacó, depois desejoso de abraçar o filho amado, foi para lá e o faraó concedeu-lhe a terra de Gesém para a sua residência e de sua família. Depois de 17 anos de permanência no Egito, Jacó, próximo da morte, reuniu em torno de si seus 12 filhos, e com ele os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Recomendou-lhes que voltasse à terra de Canaã, mas que não lhe abandonassem os ossos no Egito. Abençoou-os a todos, em particular, predizendo a Judá que o cetro do poder supremo não escaparia de sua descendência até a vinda do Messias. Escravidão dos judeus no Egito. Os descendentes de Jacó, chamados de hebreus ou israelitas, foram por algum tempo respeitados e tolerados pelos egípcios, mas tendo-se multiplicado tanto, a ponto de formar um grande povo, outro faraó, que reinou mais tarde, oprimiu-os com o jugo da mais dura escravidão, chegando a ordenar que os filhos varões recém-nascidos fossem jogados no Nilo. Ó, meu pai. Vou falar sobre a libertação dos hebreus por Moisés. Todo o povo teria perecido na espantosa escravidão do Egito, sem ver a terra de Canaã, se Deus não viesse arrancá-los das mãos dos seus cruéis opressores. Um menino hebreu chamado Moisés havia sido salvo providencialmente das águas do Nilo pela filha do faraó, que o fez instruir e educar na própria corte de seu pai. Dele serviu-se Deus para livrar o seu povo e cumprir as promessas feitas a Abraão. Crescido Moisés, ordenou-lhe o Senhor que acompanhasse seu irmão Arão, fosse até o faraó e o intimasse a permitir a saída dos hebreus
do Egito. O faraó recusou. Então, Moisés, para vencer o endurecido coração do rei, armado de uma vara, feriu o Egito com 10 castigos prodigiosos e terríveis, chamado as 10 pragas do Egito. A última dela foi a passagem de um anjo que, por volta de meia-noite, começando pelo filho do faraó, matou todos os primogênitos dos egípcios, tanto dos homens como dos animais. Na mesma noite em que sucedeu esta mortandade, os hebreus, por ordem de Deus, celebraram pela primeira vez a Páscoa, que quer dizer passagem do Senhor. Foi este o rito mandado por Deus, que cada família matasse um cordeiro sem mancha e borrifasse com o sangue dele à porta de sua casa, com o que estaria a salvo da passagem do anjo exterminador, que assasse e comesse logo a carne, em traje de viajante, com o bastão de caminhante nas mãos, como quem estava para a partida. Estava pronto para a partida. Esse cordeiro era a figura do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, o qual, com seu sangue, havia de salvar da morte eterna todos os homens. O faraó e todos os egípcios, à vista de seus filhos mortos, sem mais tardança, apressaram os hebreus a que saíssem, entregando-lhes tanto ouro e prata pediram. Partiram os hebreus e, depois de 3 dias, estavam junto à praia do Mar Vermelho. Agora eu vou falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Logo, porém, arrependeu-se o faraó de ter deixado sair os hebreus e imediatamente foi atrás dele com seus exércitos e os alcançou junto ao mar. Moisés alentou o povo, que estava espantado à vista dos egípcios, estendeu seu bastão sobre o mar e as águas se dividiram de parte a parte até o fundo, deixando um largo caminho aos hebreus, que passaram a pé enxuto. Obstinado em sua perversidade, o faraó lançou-se atrás deles por aquele caminho, mas apenas chegou ao meio. Caíram sobre ele as águas e todos os homens e cavalos morreram afogados. Os hebreus no deserto é o próximo assunto que eu vou ler agora. Passado o Mar Vermelho, entraram os hebreus no deserto e em brevíssimo tempo poderiam ter chegado à terra prometida, Palestina, se houvessem sido obedientes à lei divina e às ordens do seu chefe Moisés. Porém, havendo prevaricado e havendo se revoltado muitas vezes, Deus fez com que vagassem 40 anos no deserto, deixando morrer ali todos os que haviam saído do Egito, menos 2, Calebe e Josué. Por todo esse tempo, Deus provou o sustento dos hebreus, com uma espécie de geada de grãos brancos e miúdos, chamada maná, a qual todas as noites cobria a terra, e de madrugada a colhiam. Porém, na noite que procedia o sábado, dia festivo para os hebreus, não caía o maná, pelo que recolhiam o dobro na madrugada de sexta-feira. Para beberem, Deus os provia de água, que brotou muitas vezes dos rochedos, ferido pelo bastão de Moisés. Uma grande nuvem, que de dia os defendia de raios do sol e de noite, mudando-se em coluna de fogo, os iluminava e lhes mostrava o caminho. Acompanhou-os durante toda a viagem. Agora eu vou falar, meus irmãos, dos mandamentos de Deus. Que beleza, não? É só a gente seguir. É só a gente seguir. Os 10 mandamentos da lei de Deus. No terceiro mês da saída do Egito, chegaram os hebreus ao pé do Monte Sinai. Foi ali que, entre relâmpagos e trovões, Deus falou e promulgou sua lei em 10 mandamentos, escrita em 2 tábuas de pedra, que entregou a Moisés
no alto do monte. Mas, quando desceu do monte, depois de 40 dias em que estivera a falar com o Senhor, Moisés entregou o povo caído na idolatria e adorando um bezerro de ouro. Abraão, abrasado de santo zelo por tamanha ingratidão e impiedade, Moisés fez em pedaços as tábuas da lei, reduziu a pó o bezerro e castigou com a morte os investigadores de tão grave pecado. Tornou ao subir ao monte, implorou o perdão do Senhor, recebeu outras tábuas da lei, e quando desceu, o povo ficou atônito ao ver que lhe saíam do rosto raios de luz, que o enchiam de glória e esplendor. Que bonito, não, meus irmãos? Oh, glória a Deus! O tabernáculo e a arca. Aqui, ao pé do Sinai, fabricou Moisés, por ordem de Deus e segundo as prescrições divinas, o tabernáculo e a arca. O tabernáculo era uma grande tenda a modo de templo que se erguia no centro do acampamento quando os hebreus se detinham. A arca era um cofre de madeira preciosíssimo, guarnecido por dentro e por fora de ouro puríssimo, onde depois se puseram as tábuas da lei, um vaso com o maná do deserto e a vara florida de Araão. Muitas vezes os hebreus no deserto, por murmurações contra Moisés e contra o Senhor, atraíram sobre si graves castigos. Foi notável entre esse o da serpente venenosa, por cuja mordedura pereceu grande parte do povo. Muitos arrependidos depois sararam das mordeduras, olhando para uma serpente de metal que, levantada em uma haste por Moisés, apresentava forma de cruz. A virtude desse emblema era símbolo da virtude que havia de ter a Santa Cruz para curar as chagas do pecado. Josué e a entrada na terra da promissão. É o que eu vou ler. É o que eu vou ler amanhã, meus irmãos. Porque hoje não dá mais. Porque eu não posso falar mais de 15 minutos. Já tem 12 e eu quero fazer uma oração. Amém? Vocês entendem? Pai de amor e bondade, Pai de divina e eterna misericórdia, tem compaixão de todos nós, Pai Santo. Ó, Pai, compaixão dos que sofrem, Pai, numa cama, compaixão dos doentes, doente da alma, doente por falta de oração, porque não fazem, Pai Santo. Tem misericórdia de mim, que sou pecadora, Pai Santo. Tem misericórdia de todos, mas eu imploro, Pai, perdão dos meus pecados. Eu te bendigo, Pai. Eu te bendigo pela minha vida. Eu te bendigo pela misericórdia, pelo meu pão de cada dia que tu me dá. Não que eu sou merecedora, Pai. Pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia. Quão grande és tu, meu Pai. Quão grande és tu. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado por eu estar aqui, falando com todos os meus irmãos que quiserem me ouvir. Eu estou aqui falando para quem quiser me ouvir. Tomara alguém pare e ouve o que eu estou falando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa oração, Ave Maria, é porque Maria é nossa Mãe Santíssima. Então, eu não posso esquecer da minha mãe.
Obrigada, boa tarde, até a noite. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor. Amém?